TV Ana Matra está no Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos falar com o conselheiro Felipe Locke. Ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e está aqui no Conselho desde 2007. Conselheiro, muito obrigada pela entrevista para o nosso programa. Eu é que agradeço, é um prazer muito grande estar na TV Ana Matra, esclarecendo aos ouvintes e à audiência em geral a respeito da nossa atuação do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo os seus aspectos que atingem a área trabalhista também. Então vamos começar falando do papel institucional do CNJ. Como o senhor vê isso hoje, na atualidade? Olha, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão novo, estamos fazendo 5 anos de atividade, eu participei da segunda composição, estou participando da terceira composição, e é um órgão que vem se firmando. Firmando não só como um órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar do Judiciário, mas sobretudo um órgão central do Judiciário, um órgão de planejamento estratégico e um órgão que cria uma identidade nacional à magistratura que é muito importante, porque a população quer que o juiz funcione. Pouco importa para a população se é o juiz do trabalho, o juiz federal, o juiz estadual, eleitoral ou militar. A população quer uma justiça célere, rápida, efetiva e eficaz. Então, o importante é que o Conselho consiga dar um padrão nacional à justiça e faça com que a justiça atenda bem a sociedade. Porque a justiça só existe para atender a sociedade. E como o senhor vê o desempenho da Justiça do Trabalho dentro do Poder Judiciário? Isto nós vemos com uma grata satisfação a atuação da Justiça do Trabalho, na medida em que, há mais de 20 anos atrás, a Justiça do Trabalho tinha uma imagem muito comprometida, até porque tinha uma estrutura muito diferente, uma estrutura que contava com a participação de juízes vogais, uma estrutura que não estava tão aparelhada naquele momento, e hoje é uma justiça que se modernizou e procura, sobretudo, cumprir metas de eficiência e eficácia com muito empenho. Então nós no Conselho, através do Justiça em Números, que é a coleta de todos aqueles dados do Judiciário, verificamos que há um empenho muito grande da Justiça do Trabalho no sentido de se aprimorar. E a Justiça do Trabalho, composta por 24 tribunais distintos em várias unidades da Federação, tem uma peculiaridade, que é o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que são órgãos que unificam esta justiça. Então, ao contrário das justiças estaduais, ela já tem um grau de unidade muito maior, o que certamente facilita o trabalho e garante um desempenho, muitas vezes, bastante razoável para a população. Então, me parece que a Justiça do Trabalho hoje é um bom exemplo, alguns tribunais se destacando mais do que outros, no sentido de um atendimento adequado à população brasileira. O senhor acredita que a independência dos tribunais pode ser minimizada pela atuação do Conselho Nacional de Justiça? Quando nós falamos em independência dos tribunais, nós temos que pensar que isto foi criado como uma garantia à sociedade. Então, a independência vai até onde ela for razoável e suficiente para atender bem a população. A independência não pode funcionar de modo contrário, ou seja, para desatender a população. Então, o objetivo não é esse, aí é uma distorção. Então, o que o Conselho corrige é esta independência mal utilizada, a independência como desserviço à sociedade. A independência que funciona para atuar em favor da população, esta é muito bem-vinda. E a independência que o Conselho pode examinar é a independência administrativa, financeira e disciplinar. Jamais a independência ao julgar. Esta independência ao julgar é sagrada e é uma garantia da sociedade. Hoje o CNJ tem atuado bastante com questão dos questionamentos da legalidade. Na verdade, a população tinha uma imagem muito negativa do Judiciário. Tanto é que a emenda constitucional 45, a chamada reforma do Judiciário, ela granjeou apoio muito grande no Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional, que é um termômetro da vontade da sociedade, ele disse o seguinte: o Judiciário precisa mudar porque ele não está funcionando bem. Esta é uma leitura que todos tinham. E o Conselho é o principal vetor ou instrumento desta mudança. Ou seja, o Conselho veio aqui para fortalecer a magistratura, para ter uma magistratura que atenda definitivamente e adequadamente a população. A partir do momento que nós temos muitas queixas, e queixas quer em aspectos administrativos ou disciplinares, onde nós temos atos administrativos dos tribunais que não são adequados e muitas vezes condutas de juízes também inaceitáveis, nós temos que atuar até para garantir um judiciário melhor e garantir a independência e o funcionamento do judiciário. Porque o judiciário só será verdadeiramente independente e eficaz se ele for confiável a atuar em favor da sociedade, o que é essencial ao nosso ver.
O Conselho Nacional de Justiça tem se debruçado bastante com relação ao aprimoramento do Poder Judiciário, que pode ser visto com a questão do planejamento estratégico. O senhor acredita que desde que começou, se não me engano, em 2008, a prestação jurisdicional melhorou? Olha, eu tenho a impressão que há uma melhora da prestação jurisdicional. Esse planejamento estratégico, em primeiro lugar, o Conselho procurou preservar a autonomia dos tribunais e criou uma resolução, a resolução número 70, que ela determina a realização de um planejamento estratégico pelos tribunais. Não é que o Conselho vai usurpar esta possibilidade dos tribunais fazerem o seu planejamento estratégico. O que o Conselho faz é obrigar que os tribunais façam o seu planejamento estratégico. E um planejamento de longo curso, que não dependa de uma única gestão. Porque um dos males que nós diagnosticamos no Judiciário é justamente a falta de continuidade administrativa. Então, a administração tem que ser mais profissional, tem que ser mais eficaz, tem que ser perene. Então, a resolução determina justamente isso. E determina também que haja uma participação das associações, dos magistrados, dos servidores, ou seja, que o planejamento não seja de cima para baixo, mas seja um planejamento onde todos se engajem para torná-lo eficaz. Então, a ideia do Conselho Nacional de Justiça é fortalecer os tribunais, obrigando-os a cumprir com a sua missão e prestar um bom serviço à sociedade. Nesse aspecto, a Resolução 70 conferiu às associações de magistrados uma participação importante nesse planejamento. Sem dúvida, me parece que a participação das associações de magistrados é sempre bem-vinda, porque os juízes, muitas vezes, não eram ouvidos em questões cruciais e queriam dizer respeito ao seu dia a dia. E esse dia a dia é muito importante que seja debatido, porque ele afeta a pessoa que vai demandar em juízo. E esta pessoa precisa ser bem atendida. E quem conhece bem o problema das partes é o juiz que tem contato direto com elas. Dentre as metas deste ano, a gente tem uma que fala diz respeito à execução, né? E algumas críticas vêm no sentido de que os tribunais são diferentes entre si, em questão de estrutura, em questão de pessoal, e há um pleito, inclusive, para que mude essa estrutura pessoal dos tribunais, conferindo uma maior, dirigir mais pessoas para a fase de execução, que é a fase final do processo. Como o senhor avalia essa questão do planejamento estratégico e essa diferença de realidades entre um tribunal e outro? Olha, claro que, havendo um planejamento estratégico e cada tribunal fazendo o seu planejamento, e bem como os tribunais no encontro nacional de tribunais, aqui com o Conselho Nacional de Justiça, definindo quais são as metas nacionais a serem alcançadas, porque as metas, ao contrário do que muita gente disse, não foram feitas de cima para baixo. Elas foram feitas em conjunto com todos os tribunais, acolhendo-se as sugestões dos tribunais. Essas metas são muito importantes, porque demonstram uma preocupação do Judiciário como um todo em melhor atender a população, em encontrar os seus defeitos e corrigir